Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de outubro, iniciando aqui o mês de forma positiva. O Ibovespa subiu em 0,51%, mas, até coloquei na capa ali, o fechamento não foi muito legal, não. Vou falar mais a respeito disso aqui, não só do Ibovespa, mas mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, falar de Localweb, de CIA, MRV3, Azul 4, Bradesco, Prio, PetroRio, falar de Nubank, Brasil Foods, VEG, enfim, ativos que vocês solicitaram aqui no fechamento, aqui nos comentários da análise de fechamento do pregão de ontem. Então, se vocês quiserem ativos diferentes do que eu vou comentar nessa análise de fechamento, escreve aqui embaixo. Próxima análise de fechamento eu avalio aí, dando prioridade para quem é membro, depois para quem está inscrito e depois para quem não está inscrito no canal, para atender esse pedido aí de análise. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve gratuitamente. Se você ainda não é membro do canal, avalie aqui no Seja Membro para se tornar membro do canal e ter alguns benefícios aqui dentro do canal. Vamos lá, vamos começar aqui com a análise então do Ibov. Já vou ampliar aqui minha tela para não enrolar mais. Falando aqui do Ibov, a gente teve uma alta de 0,51%. Esse pregão aqui, ideal que ele tivesse já rompido essa máxima. Quando não rompe aqui, ainda fica com expectativa de poder ter algo para baixo ou mesmo lateral. Mas enfim, subiu 0,51%, não conseguiu fechar acima das médias, perdeu força, deixando sombra superior. Então isso aqui tudo é uma zona de resistência para o Ibov. Começa na faixa dos 133 mil pontos e depois o ponto mais alto ali seria o 134,029. Importante ressaltar que se o Ibovespa conseguir romper o patamar do 133.923, ele gera um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal e cria uma expectativa de alta no curto a médio prazo para o índice. Por outro lado, depois do pregão de hoje, tentou subir, não fechou acima da média. Se o próximo pregão oscila abaixo dessas mínimas aqui, que basicamente é a região do 131.816, a gente tem uma chance maior sim do índice buscar a região de 130 mil a 129 mil pontos. Seria a região mais relevante de suporte, inclusive para quem é membro aqui dentro do canal, que é um dos benefícios, já está disponível aí a análise do Ibovespa para esse mês de outubro, cheio de dados estatísticos. E, enfim, lá no final da semana eu devo abrir para quem não é membro aqui do canal, mas já está disponível falando todos os detalhes do Ibov, quais são as estratégias para esse mês de outubro, qual o cenário que nós temos. Então, de maneira geral, por enquanto, ainda estamos dentro de um viés de baixa no curto prazo, apesar da alta do pregão de hoje. Seguindo aqui para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, olhando mais para o day trade, olha só que o mini índice também está dentro aqui, mantendo suas máximas descendentes. Gráfico 60 minutos, ó, já está dentro do movimento de baixo, chegou na zona de resistência principal aqui de vários topos anteriores, proporcionou sinal de topo, apoiando mais a operação de venda. Dentro desse cenário de venda, o foco seria tentar pegar um movimento para essa região aqui, seja essa região de suporte na faixa do 132.600 até um patamar de 132.300. Abriu caindo no próximo pregão, topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, testando ali uma média no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento justamente para essa faixa de pontos que eu acabei de citar. Chegou aqui nesse patamar de suporte de toda essa lateralização maior aqui, ó, e gerou um sinal de alta no gráfico de 60 ou mesmo de 30 minutos nessa região de suporte, quebrando a sequência de máximas descendentes, aí apoiaria um pouco mais olhar para a ponta compradora. Se abrir subindo aqui assim, ó, se abrir subindo e fechar a primeira hora de pregão aí para cima das médias, aí apoia um pouco mais compra de um fundo aqui ascendente, através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas principalmente fundo ascendente, tentando pegar um movimento de retorno para o patamar de 133.910 e depois 134.315, níveis de resistência aí para o mini índice. Seguindo para o dólar, no pregão de hoje, nós tivemos aí um dia com alta por enquanto, estamos tendo ainda um dia com alta, ainda fraquinho a subida do dólar, mas segue dentro ali de uma sinalização de alta em cima de uma região de suporte. De maneira geral, ainda a expectativa maior eu vejo como algo para baixo, falando de curto prazo, não já necessariamente para o próximo pregão.
Então, pela forma como está subindo aqui, ainda nada muito relevante. Olha só como é que está aqui, ó, bem bagunçado, difícil operacionalmente na questão de operar a favor de tendência. Lembrando, o que eu comentei ontem, né? Comentei que abriu subindo e passou a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente preferencialmente, acima de um patamar de 489, focaria em compra de day trade. Por outro lado, se abrisse caindo e passasse a trabalhar gerando sinalizações de baixa, abaixo preferencialmente de um patamar de 457, focaria em venda. Não fez nada disso, então que nesse meio ficaria um dia de fora aí do dólar em termos de operações. Então, de maneira geral, fico dessa mesma forma, olhando um pouco mais para a compra, se abrir aqui subindo, gerando sinalizações de alto fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta para cima do patamar dos 489, e abaixo dos 457 olharia um pouco mais para venda. Daria até para arriscar uma venda ali de topo descendente abaixo dos 465. Então, primeiro ponto 457 ou 465 são os pontos que eu olharia como um teto, se foi lá, testou essa região ou gerou sinalização de baixa abaixo desse patamar, para se trabalhar na venda. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje com alta de 2,67%. Com essa alta, essa ação consegue fazer o quê? A mudança da tendência de baixa, gerando quase que um fundo duplo aqui, superando os 37,43. Então, para confirmar esse sinal de alta, precisa superar essa máxima aqui do pregão de hoje. Isso acontecendo, se a gente olhar para o gráfico semanal, a ação está proporcionando um sinal de alta no fundo ascendente. Então a gente teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4 semanas subindo, depois a gente veio com 1, 2, 3, 4 semanas caindo. Caiu mais fraco do que foi o último movimento de subida. E após esse mesmo, basicamente, tempo de movimento, a ação gera um sinal de fundo ascendente, acima desse aqui anterior, que é o que ela vem fazendo aqui, gerando fundos mais altos. Logo, a confirmação do sinal de alta do pregão de hoje, que virá através de uma superação dos 37,52, que é a máxima registrada hoje, reforça a expectativa dessa ação voltar para a região lá dos 39 a 40 reais. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente está dentro de uma tendência indefinida no papel, depois de ter voltado aqui para cima desse patamar. Para retomar a tendência de baixa, precisa retornar para baixo dos 35,83. E então, quem está comprado de forma objetiva, quem abriu compra aqui, dentro do que foi comentado até ontem na questão, se fosse para arriscar, sendo mais agressivo aqui, seria nessa superação de máximo, comentado na última análise de fechamento de ontem. Quem entrou aqui, stop aqui nos 35,82. Então, ou mesmo que já estava comprado, quer trabalhar com stop, aqui já tem um stop bem posicionado, que se perder esse patamar, aí já aumenta a chance de vir a buscar a região de suporte bem mais abaixo, que a gente estaria falando mais dos 34,70 a 33,70. Então, esse é um candle aí de importância aí no sentido de posicionamento de stop, até mesmo de olhar um pouco mais para a compra na Petro, principalmente olhando para um gráfico de 105 minutos, se ela fizer algo assim, ó, ou um fundo ascendente, ou ela lateralizar mais próximo do topo e gerar um pivô de alta. Também outra alternativa de se buscar uma compra aí de curtíssimo a curto prazo na PTR4. Olhando agora para a Vale 3, a ação fechou em alta de 0,49, lembrando a Petro fechou em alta de 2,67, a ação fechou em alta de 0,49, confirmando o engolfo de baixa. A expectativa ainda é de continuidade dessa correção, seja no preço, no preço isso aqui, ou no tempo, que é isso aqui, esse movimento mais lateral. Um dos dois, ou seja, é o caminho, seria o caminho mais provável. Ela romper aqui, pode andar um pouco mais? Pode, só não teria expectativa de ir muito longe para cima. Mas, de maneira geral, é um ativo que eu monitoraria mais operações de compra de swing trade após uma correção um pouquinho maior pelo gráfico diário. Ou seja, gerar um movimento um pouquinho maior aqui para baixo me chama mais atenção para se buscar uma compra de swing trade em cima de Vale 3. Então, ativo, apesar da alta de hoje, está dentro de um movimento, de uma sinalização de baixa, confirmada no pregão de hoje, a oscilação abaixo da mínima de hoje, que ficou registrada aqui no 63,15, reforça
essa chance de ter um movimento para baixo, primeiro nível de suporte mais relevante, tem essa região de topo aqui de R$ 62,90 a R$ 62,26, depois disso média móvel exponencial de 10 períodos e depois o gap aqui. Nesse meio do caminho também tem retração de 38,2% de todo esse movimento de subida. Enfim, monitorar um possível teste dessa região de suporte que pode trazer oportunidade de compra na sequência. Operações, local web, a gente segue dentro de uma posição de venda, a ação fechou aqui com a leve queda de 0,48%, seguimos dentro dessa posição de venda. CIAB3 abri compra no pregão de hoje, mas olha o fechamento dela, nada bom. 1,9% de queda, essa ação abri compra depois que ela fez esse rompimento aqui para cima, ou seja, ela veio, bateu ali em cima da média, sustentou, gerou um sinal de alta, esse sinal de alta era a superação da máxima da semana passada, pelo gráfico mensal está dentro do movimento de alta, de fundo ascendente, enfim, alguns pontos apoiando, mas no pregão de hoje perdeu bastante força, fechou abaixo da média, oscilar abaixo da mínima desse candle reforça a chance de poder caminhar para o stop da operação que está aqui nessa região. Todos os detalhes do ponto de stop, do objetivo, o percentual de entrada nessa operação de compra, está tudo dentro do aplicativo DV Invest, é só consultar lá todos os dados. Então essas são as duas operações que a gente tem aberto nesse momento, lembrando, retomando aí as operações de swing trade aqui dentro, principalmente que são enviadas dentro do aplicativo DV Invest. MRV3, destaque de alta de hoje no Ibovespa, alta de 4,56%, ação que vinha dentro de uma tendência de alta, veio aqui embaixo furar essa tendência, pelo menos deixar a tendência mais indefinida, mas na região de suporte gerou um bom candle de alta. Só que já tem resistência relevante ali pela frente, em torno num patamar de 7,75, acima disso, só lá na faixa dos R$ 8,10 a R$ 8,15. Abriria compra após esse sinal de alta aqui no papel? Não seria muito a minha escolha essa entrada desse jeito aqui, olhando até o prazo lá maior, olha só aqui no prazo maior, gráfico semanal, tem uma zona de resistência bem relevante pela frente, que foi respeitada, caiu, está entre as médias, onde tende a trazer uma indefinição no prazo menor, que é o que está agora, a tendência está indefinida. A região lá dos R$ 8,00 é uma zona de resistência importante para esse ativo. Então, qual a alternativa, sabendo que o espaço para cá não é tão grande? Se eu fosse entrar aqui e colocar o stop aqui embaixo, fica um stop muito grande, né? Olha o tamanho do stop em relação à distância para a zona de resistência mais importante. Em relação a esse retorno ali até um pouco inferior a 1 para 1. A alternativa seria olhar para um gráfico de 105 minutos, aqui tinha uma indefinição, no formato até de um retângulozinho parecido com um retângulo. Se vier aqui, ó, fraquinho caindo e gerar um sinal de alta, ou ficar aqui de forma lateral gerar um pivô de alta, possibilidade de arriscar a compra tentando pegar algo para cá, mas com um stop mais curto aqui, que não ficaria lá embaixo, o stop da operação em MRV3. Azul 4, que ontem foi um destaque de alta, hoje é destaque de baixa, 4,65%. Dentro do que eu comentei na análise de ontem, nada mudou. A ação continua ali na zona de resistência importante, que eu não compraria nesse nível de preço, e colocaria o stop dessa operação num primeiro momento mais bem definido aqui embaixo. Ó. Quem está comprado ali nos R$ 5,41. Quem quiser colocar stop mais curto seria através de mínimas ascendentes, mas o mais bem protegido fica em R$ 5,41. Se essa ação, por exemplo, proporcionar aqui no gráfico 105 minutos um novo sinal de fundo aí, eu não entraria aqui comprando por conta desses topos muito próximos. A não ser que esse sinal de fundo venha depois de mais alguns candles aqui, e depois já gera um novo sinal de fundo, aí se animaria um pouco mais para buscar essa entrada. Mas de maneira geral, se ela fizer esse movimento aqui, vai trazer a possibilidade de jogar o stop aqui para baixo dessa mínima, tirar daqui e jogar para cá. Um reposicionamento de stop aí da operação, quem tiver comprado no swing trade nessa ação. Falando agora dos pedidos que vocês solicitaram aqui, BBDC4 fechou o pregão. Deixa eu só atualizar aqui, porque está carregando aqui, está dando 20% carregando. Agora sim, pronto. Carregou aqui o gráfico, por algum motivo deu uma travada no meu profit aqui. A ação fechou hoje com alta de 1,06%. Gerou um sinal de baixa no pregão de ontem, está aqui entre as médias, brigando, e aí, vai para onde? Está num patamar importante ali no gráfico semanal, que pode trazer algo aqui para cima. Então é algo que eu ficaria atento aí em BBDC4. E qual seria a forma de entrada aqui? Até comentei no radar da semana, na verdade, nas oportunidades da semana, que tende a ser disponibilizado amanhã.
Se ela fizer isso aqui, seria mais interessante para buscar uma entrada, ó, um pivôzinho de alta, chamaria mais atenção para uma compra de swing trade nessa ação. Tá? Ou seja, que seria o sinal de fundo lá no gráfico semanal, superação dos 14,99. Então, de maneira geral, quem está comprado, quiser um stop mais bem protegido, fica aqui embaixo desse patamar dos 14,10. Lembrando só que a tendência nesse ativo do gráfico diário, ela foi revertida, que está na tendência indefinida, e ela toma uma tendência de baixa ao perder essa mínima aqui, ao oscilar abaixo dos 14,10. Por esse motivo até seria um ponto aí de stop da operação. Seguindo para a gente falar então de Prio 3, a ação subiu bem hoje, 2,15%, mas segue dentro de um contextozinho aqui, que deu uma pancada para baixo. Esse fechamento só foi acima da média, não foi acima ali desse gap de baixo, que é um ponto de resistência, região dos 44,67 a 44,81. Olhando para o gráfico semanal, a tendência também está indefinida, ó. Vem aqui com topo mais baixo e aqui um fundo mais alto, abaixo das médias, enfim, ativo que eu não faria nada, sinceramente. Porque eu não faria nada? Porque não vai subir, nem vai cair, não. A questão é que está difícil de identificar o que é mais provável acontecer. E a gente jamais vai ter certeza do que vai acontecer. Então, olhando para as variáveis aqui dentro da minha forma de leitura e do que eu gosto de realizar as operações, não está tão claro aqui esse movimento de Prio 3. Diria até que se fosse para arriscar algo, considerando o semanal que está ali mais travado abaixo das médias, tem algumas semanas, considerando 3 semanas de queda, e já algumas aqui tentando subir nada, consideraria aqui olhar para um sinal de baixa aqui. Se ela, por exemplo, viesse um candle de baixa já perdendo a mínima da sexta-feira, eu olharia um pouquinho mais para venda nesse papel, para arriscar alguma operação de venda de swing trade. Roxo 34, a ação está dentro já de uma tendência de baixa de curto prazo, aqui ó, tendência de baixa de curto prazo, o que ela vai corrigindo a tendência de alta do gráfico semanal, ó. Tendência de alta do gráfico semanal sendo corrigida. Quais são os pontos importantes de suporte do gráfico semanal? Deixa eu colocar aqui o Fibonacci 12,06, seguido falando das retrações, 12,06 e depois em 11,47 são os pontos mais significativos de suporte num primeiro momento para roxo 34, lugares onde pode acontecer um sinal de fundo ascendente semanal e apoiar novamente mais operação de compra, principalmente de position trade, né? Um fundo ali no gráfico semanal. Mas por enquanto, pelo gráfico diário, não tem sinal de entrada. Eu aguardaria para sinal de compra alguma sinalização de alta acima da média móvel exponencial de 10 períodos. É o que eu ficaria mais antenado aí nesta ação, para buscar algum tipo de compra no papel. Falando de swing trade, tá? Olhando agora para Brasil Foods, a ação está também dentro de um viés levemente de baixa, só porque veio fazendo aqui ó, um zigue-zague um pouco mais descendente, aí volta a fazer algo mais para cima, perde força, vem aqui para baixo. Enfim, a última mínima está aqui, o ponto mais alto dessa mínima fica mais aqui em cima desses dois topos anteriores. Enfim, para retomar uma expectativa mais positiva, precisa superar os 25,44. Isso significa, basicamente, essa ação gerar um sinal de fundo lá no gráfico semanal, ou seja, superar a máxima da semana passada. Por enquanto, a correção está fraca, comparado aqui, ó, zigue-zague ascendente, tendência de alta, fraqueza para cair, em cima da média, ela pode ter aqui um movimento para cima. Qual seria o indício positivo após a boa alta do pregão de hoje, 2,66%? É um candle aqui superando essas máximas aqui, um primeiro indício positivo. Se fosse para arriscar, colocaria pouco capital aqui, arriscar alguma compra com stop aqui embaixo, para olhar um pouquinho mais para essa região. Por que pouco capital? Porque além de não ter uma tendência de alta aqui já definida no gráfico diário, tem muitos topos aqui pela frente, risco um pouco maior para uma operação comprada, ou seja, do preço não conseguir ultrapassar essa região e voltar para baixo, ou mesmo não conseguir nem superar, ficar acima da média, fechar acima da média. Mas é uma alternativa, ou seja, superação dos 24,57, stop em 23,40. Por último aqui, VEG3, a ação vem dentro de uma saída de lateralização que ela tinha aqui no gráfico diário, ganhou força, gerou um grande candle de baixo no pregão de ontem e hoje conseguiu romper aqui para cima. Superação da máxima do pregão de ontem, que foi de 56,24, reforça a chance de continuidade da sua tendência de alta, até fazendo nova máxima histórica nessa ação. Qualquer compra que fosse feita dessa forma, assim, que acima
falando de swing trade, acima de 56,25, o stop mais bem posicionado fica abaixo desse fechamento aqui de ontem, no 54,38, o ponto de stop. O menor stop seria abaixo da média, abaixo da mínima do pregão de hoje, ficaria no 54,79. Então são as alternativas aí para a VEG, apoiando mais a operação de compra do que de venda, o cenário gráfico desse papel. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Também comente aqui embaixo qual ativo que você quer para a próxima análise de fechamento do pregão. Grande abraço e obrigado por prestigiar aqui meu trabalho diariamente no canal.